Olá! Sabe, quando a gente começa a trabalhar na nuvem, uma das primeiras e talvez maiores dores de cabeça é quem pode acessar o quê? É para resolver exatamente isso que existe o AWS, Identity and Access Management, ou simplesmente IAM. Então, bora mergulhar nesse universo e entender como ele funciona de verdade. Pois é, essa é a grande questão, né? Na nuvem, quem tem acesso a quê? Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar numa casa. Ter a chave da porta da frente, isso te permite entrar. Isso é o que a gente chama de autenticação. Mas uma vez lá dentro, quais portas você pode abrir? O quarto, o escritório, o cofre? Ter a chave para cada um desses cômodos, isso sim define o que se pode fazer, e isso é a autorização. É uma diferença crucial, e o IAM, bom, ele cuida dessas duas coisas. Então, para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça de controle de acesso, a gente precisa primeiro entender dois conceitos que são, assim, a base de tudo no IAM. Ok, vamos lá, detalhando um pouco mais. A autenticação responde à pergunta quem é você? É o processo de verificar a identidade. Sabe, é como chegar na portaria de um prédio e mostrar o RG. Beleza, você é quem diz ser. Só depois que a sua identidade é confirmada é que entra a autorização, que responde, ok, e o que você pode fazer aqui dentro? Ela que vai determinar as permissões. É tipo aquele crachá que só abre certas portas, sabe? Então, a lógica é sempre essa. Primeiro a gente prova quem é e só depois o sistema decide o que a gente pode ou não fazer. E falando em autorização, existe uma regra de ouro, uma filosofia, na verdade, que guia toda a segurança na nuvem. É o chamado princípio do privilégio mínimo. A ideia é, olha, parece simples, mas é extremamente poderosa. Dê a alguém apenas as permissões que ela precisa para fazer o trabalho dela, nada a mais. A gente sabe que é tentador dar um acesso mais amplo, né? Só por via das dúvidas, mas isso é abrir uma porta gigantesca para riscos desnecessários. Beleza, agora que esses conceitos básicos estão mais claros, vamos ver como a gente coloca isso em prática. Quais são as peças, as ferramentas que o AWS IAM nos oferece para construir esse controle de acesso? Basicamente, o IAM se apoia em três grandes pilares. Primeiro, os usuários, que podem ser uma pessoa ou até mesmo uma aplicação. Depois, para a gente não ter que gerenciar cada um individualmente, o que seria uma loucura, a gente organiza esses usuários em grupos. Que é exatamente o que o nome diz, coleções de usuários. Um detalhe interessante, um grupo não pode conter outro grupo, o que ajuda a manter a estrutura bem simples e organizada. E por último, talvez a parte mais importante de todas, as políticas. Pense nas políticas como um documento, um verdadeiro livro de regras que a gente anexa a um usuário ou a um grupo e que diz, em detalhes, o que pode e o que não pode ser feito. E olha só que genial como tudo isso se encaixa. Já imaginou o caos que seria ter que configurar as permissões para cada pessoa, uma por uma, em uma empresa grande? Seria inviável. Em vez disso, a gente faz o seguinte, cria os usuários, coloca eles num grupo, por exemplo, Grupo Desenvolvimento, e aí a gente anexa uma política de permissões a esse grupo. E pronto, é quase mágica. Todos os usuários que estão ali dentro automaticamente herdam aquelas permissões. Se uma pessoa nova entrar no time, é só adicionar o grupo. Se alguém sair, é só remover. É uma forma muito, mas muito mais inteligente e escalável de gerenciar o acesso. Agora, atenção aqui, porque esse é um ponto importantíssimo. Existe um usuário que é diferente de todos os outros, o usuário root. Pense nele como o dono da conta AWS. Ele foi o primeiro a ser criado e tem acesso absoluto, irrestrito a tudo. O poder dele é total. E por isso mesmo, a recomendação é muito, muito clara. Tranque esse usuário às 7 chaves. Ative a autenticação multifator nele e não o use para as tarefas do dia a dia, de jeito nenhum. O usuário root deve ser usado apenas para coisas muito específicas, como fechar a conta ou mudar informações de faturamento. Para todo o resto, crie usuários IAM com permissões limitadas. Ok, então a gente já entendeu como organizar o acesso. Mas só organizar não basta, né? A gente precisa fortalecer essas defesas. Vamos ver agora como proteger ativamente as nossas contas contra as ameaças que existem por aí. E a primeira linha de defesa, sem dúvida, é a autenticação multifator, o famoso MFA. A ideia do MFA é exigir mais de uma prova de que você é você. Geralmente essas provas se encaixam em 3 categorias. A primeira é algo que você sabe, que é a nossa senha, nosso PIN. A segunda é algo que você tem, tipo celular com um aplicativo que gera um código ou um token físico. E a terceira é algo que você é, que é a biometria como a sua digital ou o seu rosto. Para ser MFA, precisa combinar pelo menos 2 dessas categorias. Porque convenhamos, só a senha hoje em dia já não dá mais. E se por acaso alguém ainda não se convenceu da importância do MFA, olha esse número, é impressionante. Simplesmente ativar a autenticação multifator consegue bloquear mais de 99% dos ataques de comprometimento de contas. 99%
É um número absurdo. Pensa no custo-benefício. É uma das ações mais simples que se pode tomar e que tem, de longe, o maior impacto na segurança de uma conta. Outra camada de defesa bem importante é criar uma política de senhas forte para todo mundo que usa a conta. Dentro do IAM, a gente consegue definir regras bem específicas. Por exemplo, exigir um número mínimo de caracteres, obrigar o uso de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Dá também para forçar a troca de senha a cada, 90 dias, e até impedir que as pessoas reutilizem senhas antigas. Tudo isso junto dificulta demais a vida de quem tenta adivinhar senhas por força bruta. Muito bem. Já vimos o básico e como fortalecer. Agora vamos para um nível um pouco mais avançado, falar sobre formas mais inteligentes e seguras de dar acesso, principalmente quando a gente fala de aplicações ou de acessos que são temporários. E aqui entra um dos conceitos mais poderosos e, sinceramente, mais elegantes do IAM, as roles, ou funções. Pensa comigo. Em vez de colocar uma senha ou uma chave de acesso permanente dentro de uma aplicação, algo que pode ser roubado ou vazado, a gente faz algo muito mais inteligente. A gente cria uma role e permite que a aplicação assuma essa role. Ao fazer isso, a aplicação recebe credenciais temporárias, que só valem por um curto período. Assim que a tarefa acaba, elas expiram. É genial. É como dar uma chave que se autodestrói depois de usada. A segurança aumenta drasticamente. Mas claro, segurança não é algo que a gente configura uma vez e esquece. É um processo contínuo de vigilância. E para ajudar nisso, a AWS nos dá duas ferramentas de auditoria muito boas. A primeira é o relatório de credenciais, que é basicamente um raio-x de todos os usuários da conta. Ele mostra quem tem senhas antigas, quem tem chaves de acesso ativas, quem não está usando o MFA. É um prato cheio para achar riscos. A outra ferramenta é o Access Advisor, e essa é fantástica para a gente aplicar o princípio do privilégio mínimo na prática. Ela mostra quais permissões um usuário tem, mas que ele nunca usou. Ou seja, é um convite para a gente ir lá e remover o que não é necessário. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto central é esse. O IAM não é só mais um serviço da AWS. Ele é a fundação, a pedra angular de toda a segurança no ambiente. É através dessa combinação inteligente de usuários, grupos, políticas e, principalmente, roles, que a gente consegue construir um modelo de acesso que não é só seguro, mas que também consegue crescer junto com a nossa necessidade. Então, com o IAM, a gente conseguiu organizar o nosso chaveiro, definindo exatamente quem tem a chave para qual porta. Mas isso, claro, nos leva a uma próxima pergunta, talvez tão importante quanto. Como a gente garante que essas chaves estão sendo usadas da maneira correta? Porque não adianta nada ter a chave certa se ela for usada para fazer a coisa errada, não é mesmo? Monitorar o que está sendo feito? Bom, essa é a próxima grande etapa na jornada da segurança na nuvem.